pessoal, aqui Bárbara Gimenez, diretamente do podcast Governança 4.0, parceria com a Imposto Certo by It Works, aqui na maior feira do mundo supermercadista, a APAS Brasil. E vocês não têm noção como essa feira está movimentada, gerando tantos negócios e oportunidades para os empreendedores varejistas, com oportunidade em tecnologia, inovação, fornecedores. Olha, fazia muito tempo que eu não vi uma feira tão grande, 120 mil pessoas passando por aqui todos os dias. É uma satisfação, tá? O podcast nosso estar aqui hoje, porque a gente vê o Brasil se aquecendo novamente, negócios acontecendo. E hoje no nosso podcast, eu quero trazer um tema que para todos nós empresários é o calcanhar de Aquiles, né? É aquela dificuldade que a gente tem quando a gente fala de impostos, quando a gente fala da área contábil. Todos nós empresários temos dúvidas, né? E às vezes a gente não sabe a solução, não sabe quem buscar de solução. E o tema de hoje é possível pagar menos impostos dentro da legalidade? Olha que tema fantástico. Então, se esse tema é para você aí, meu amigo empresário, já deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, siga nossas redes sociais e eu trouxe aqui ele que é especialista, CEO, Marco Gomes, da MG Contécnica, um dos maiores do Brasil hoje, né? Dentro da área contábil, do varejo. Muito obrigada de você ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra te receber aqui. Eu agradeço. Com toda a sua trajetória, né, de solução para esse público aí que tanto sofre com os impostos, né, Marco? Exatamente. Diz para mim, é possível? É possível pagar menos impostos dentro da legalidade? Sim, é possível. Desde que você tenha um profissional, e tem vários profissionais bons no mercado, que ele esteja disposto a te ajudar e não fazer o que mais dá rentabilidade para ele. Por exemplo, a primeira coisa que a pessoa tem que olhar é qual o melhor enquadramento tributário. Mas o contador não pode olhar o melhor enquadramento tributário para ele, porque às vezes o melhor enquadramento tributário para ele é aquele que dá menos trabalho, né? Mas economia, né? Pagar menos impostos na realidade. Eu vou dar algumas sugestões aqui. Por exemplo, uma das coisas que depende também, eu vou falar aqui de serviço, comércio e indústria. Eu sou especialista no varejo, mas eu atendo os outros dois segmentos também. A indústria também, serviços também. Também, né? Nós temos, por exemplo, a indústria água sanitária Búfalo. Não sei se... Olha, grande companhia. Temos algumas companhias grandes. E na área de serviços também temos várias consultorias, hotel, nós temos tudo isso. Então, assim, serve para todos, né? Uma das coisas que serve, às vezes não para serviço, mas também para serviço. Qual é o local que você está? Não dá para me esgotar o assunto aqui. Mas você tem, em caso de serviço, você tem municípios que o ISS é 2%, quando em São Paulo é 5%. Indústria. Você tem que procurar o benefício, às vezes, no estado. Nós temos benefício na Zona Franca, nós temos benefício em Santa Catarina, nós temos benefício em Minas Gerais. Minas Gerais, por exemplo, vende com 2% de CM para cá e acredita 18% aqui. Olha que ótimo. Na parte lá da Zona Franca, você importa com 1% de redução no II e você paga 1% do ICMS, dependendo se você vende para quem é o consumidor final. Então, assim, você tem municípios, você tem benefícios aonde a empresa está. Você tem benefícios, por exemplo, e uma das grandes especialistas nisso, eu estou dentro dela, é a It-Work, né? Revisão do seu cadastro de produto, né? Revisão do seu cadastro de produto. Porque assim, se o seu cadastro de produto está errado, você vai pagar mais impostos. Ou se ele está errado para baixo, você vai ser autuado, né? Porque hoje em dia a fiscalização não tem mais aquele negócio, sabe? Que antes as pessoas, no fim vai terminar tudo em pizza. Não, porque hoje, com a informatização da fiscalização, quando a pessoa chega, o fiscal chega, ele já chega praticamente com auto feito. Por quê? Existe a nota fiscal eletrônica. Então, com a nota fiscal eletrônica, a pessoa te vendeu lá da Bahia hoje, vai levar 5 dias para chegar aqui, a Secretaria da Fazenda já sabe que vendeu para você, qual é a quantidade, qual é a tributação. Antes de chegar o produto para você, o pessoal já sabe, já foi emitida a nota, já estão sabendo. E o fiscal não pode correr daquilo. Exatamente. Então, quando ele vem para você, ele já sabe quando você comprou.
Se ele coloca a menor margem, ele já sabe quanto você vendeu. Em caso do supermercado, na frente agora a gente tem o SAT, que quando você faz a venda, automaticamente já online cai para a Secretaria da Fazenda, né? Hoje não precisa mais quebrar sigilo bancário, as autoridades têm como quebrar sigilo. Outra coisa que isso fez a MG crescer muito, lá em 2003 para 2004, saiu o PIS e COFINS não cumulativo. PIS e COFINS não cumulativo quer dizer o quê? Antes você pagava o PIS e COFINS pelo faturamento. Sim. Agora não, você faz crédito e débito. Então, assim, isso também favoreceu, por isso que o enquadramento tributário assim, é interessante. Por exemplo, um supermercado hoje, no caso de ICM, 90% a 95% que ele vende é substituição tributária, não tem ICM. Então, por isso que o lucro real é a melhor opção para ele. PIS e COFINS, 50% não tem PIS e COFINS. E a margem é pequena. Mas a sua pergunta foi como recolher menos imposto de generalidade. Tem várias coisas. Primeiro, revisão de cadastro de produto. Primeiro, depois um planejamento de onde a empresa está. Depois, algumas análises da própria empresa. Mas não análise contábil nem tributária. É uma análise e essa facilidade eu tenho. Mais para frente eu acho que a gente vai falar sobre isso. Que eu sou um comerciante contador. Certo? Sim. Eu nasci dentro do varejo. Né? Então, assim, aí quando você vai fazer uma estratégia tributária, você também tem que ver na parte empresarial. Por exemplo, eu tenho lá uma empresa, e isso tem que ser de fato, não é assim. Eu tenho lá uma empresa que ela é uma indústria, na parte de extrusão de plástico, né? Fazer embalagens. Na parte da extrusão de plástico, eu tenho um serviço que é o quê? É fazer a extrusão, transformar a matéria-prima, que é o polietileno, num balão e vira uma bobina de plástico. Sim. Beleza. E pode ser que você tenha tudo na mesma empresa, você tem uma outra atividade que é impressão que você imprime na embalagem. Sim. E tem outra que é o corte. Os rótulos, né? E tem outra que é o corte solda. Você coloca a bobina e depois tem uma máquina que vai cortando, transformando em sacos. Tem que ser por um motivo comercial, isso não pode ser como estratégia tributária. Mas se às vezes acontece que um motivo comercial, é interessante que você tenha duas plantas. Por quê? Com uma outra planta você pode vender para a tua própria concorrência, certo? Então você pode ter a necessidade comercial de ter uma outra planta. Essa planta aqui, ela vai fazer só a parte de extrusão. A outra vai fazer a parte de impressão e corte. E não, você vai montar isso porque através dessa outra você pode vender bobina para outros concorrentes seus. Então, dificilmente o empresário vai ter uma consciência dessa. Exatamente. E aí você coloca uma no lucro presumido, outra no lucro real. No presumido, ele presume que você tem 8% de lucro. Indústria geralmente dá 15%. Então, no real, pagaria muito mais imposto. Então, você faz parte da operação lá, parte da operação aqui, já diminui tremendamente o seu imposto. E só de fazer essa diminuição, acaba pagando... Exatamente. Hoje toda a operação para fazer essa acaba duplicando, né, a empresa da pessoa. Exato. Então, é um assunto... Agora, eu queria falar aqui também, é um assunto inesgotável. Mas eu já queria colocar mais uma pimentinha nessa nossa conversa. Com certeza. Tem uma coisa chamada holding, que muita gente já deve ter ouvido falar. Está em última moda falar sobre holding. Que antigamente as pessoas pensavam que só tinha holding, um grande executivo. Não. Porque hoje é muito mais simples. A gente não está falando em offshore, nada disso. Está falando em holding. O que é holding, resumidamente? Você pega os seus bens, vamos falar da holding patrimonial. Você pega os seus bens, concede a capital numa empresa, você e seu esposo, essa empresa passa a ser dona dos seus bens. Aí o que você pode fazer se você quiser? Você tem 2 filhos, você pode... Tem várias coisas, mas vamos supor que você optou por doar as cotas para os filhos, certo? Sim. Aí então você doa 98% para os filhos. Você e seu esposo ficam com 2%, mas vocês têm o usufruto ad eterno e tem a diretoria ad eterno. E tem algumas cláusulas, resumidamente, o que é isso? Eu vou doar o imóvel, eu perco o controle sobre ele. Se eu dou as cotas da holding e fico com a diretoria ad eterna, quem manda sou eu. Eu vendo, compro, coloco no lugar e tal. E o que acontece? As vantagens disso é que você não vai ter um inventário posterior. Exatamente. Certo? Exatamente. Quando falece um, já tem metade do inventário. Não tem. Faleceu um, o direito passa para o outro. É o outro que manda. Faleceu o último, você ainda pode determinar dos teus filhos quem que vai ser. Ou se eles vão assinar em conjunto. Qual é a economia tributária que você tem? Vamos supor, você tem a tua empresa, né? E o imóvel da tua empresa é seu. E aí você resolve... Você fala assim, uma casa residencial mesmo? Uma casa, um galpão, o que for.
Mas isso eu tô falando para as pessoas aí que não conhecem nada de holding patrimonial. Ok. O cara consegue colocar até a casa dele na holding? Não, ele coloca todas as casas. Tudo. E quando ele alugar, em vez de pagar os 27% do imposto de renda pessoa física, ele vai pagar 10% ou 15%. Uau! Entendeu? Olha Agora, a diferença, né? Agora, se falando da economia na pessoa jurídica, na empresa dele, se ele tem um supermercado, por exemplo, o prédio é dele, ele hoje no mercado, e tem muita gente que tem o prédio do supermercado, de qualquer atividade, e coloca como comodato, não coloca como aluguel, senão vai pagar imposto na pessoa física. Agora, se tiver na pessoa jurídica, você alugar o imóvel, certo? O valor do aluguel vai diminuir no teu lucro. Diminuindo o teu lucro, você economiza 34%. Ah, Marco, mas eu vou pagar imposto na holding. Tá, você paga na holding 10% a 15%, certo? Mas a holding, se você tiver no lucro real, ela te dá 9,25% de crédito de PIS e COFINS. Então, na realidade, você vai pagar 5%, economizar 34%. Nossa, Então, Marco. você economiza 30 mil. Tem gente aí que o aluguel é 100 mil. E o cara está pagando 34%. E isso também é economia tributária. A holding não serve só para isso. Ela serve para proteger contra agregados. Amanhã seus filhos casam, agregado não entra. Serve para proteger a economia tributária também no imposto causa-morte. Por exemplo, se a tua declaração de imposto de renda tiver um valor menor do que vale o imóvel, muitas vezes está, normalmente você sim. Quando passar a pagar o imposto causa-morte, você vai pagar pelo capital social da empresa. Outra vantagem que tem não tem inventário parcial, como eu falei, e na morte dos patriarcas não tem inventário para passar para os filhos. E você pode definir como vai ser a administração, né? E assim, você vai pagar o imposto causa-morte pelo capital da empresa, que geralmente é muito mais baixo que o valor comercial. Com certeza. Você já tem uma baita economia tributária e teus bens ficam protegidos. O que você faz, na verdade, é uma estratégia tributária mesmo, né? De sentar com esse empresário, entender toda a realidade dele e conseguir aparar várias arestas. Então, eu já vou falar um pouco da minha pessoa e da MG. Né? Assim, furando um pouco, porque isso as pessoas vão entender por que a MG entra em vários braços que às vezes não é dela, né? E assim, eu, Marco, eu perdi minha mãe em 2007, meu dinheiro não serviu de nada. A única coisa que serviu para me consolar foi que foram cantar uma música, que nessa música falava: o sonho de Deus é maior. Você pede a Deus um amigo, ele te dá um irmão. Você pede a Deus a luz, ele te dá o sol. Você pede a Deus a cura, ele te dá a vida eterna. E ali eu me tranquilizei que a questão da minha mãe estava resolvida. E a partir dali eu peguei uma depressão. E eu senti analisei a situação e vi que o problema da minha mãe está resolvido. Para mim enviá-la de novo, dependia do que eu ia fazer daí para frente. Exatamente. Certo? E a partir daí eu peguei uma depressão. Quem conhece depressão sabe que o depressivo, ele não tem interesse por nada que o dinheiro pode comprar. Não. Nada. Perde totalmente interesse na vida. Certo. O brilho, Então, o brilho no olhar. Mesmo sem ter 10% do dinheiro que as pessoas pensam que eu tenho, eu não trabalho por dinheiro hoje. Porque dinheiro não muda a minha vida. Eu trabalho hoje por propósito. A minha empresa é um propósito. E tudo, se nessa minha fala aqui, eu fizer qualquer migalha de bem para qualquer pessoa, para uma pessoa que assistiu, já cumpri a minha missão. Já cumpri a missão da minha empresa. Porque é isso que me dá satisfação. Não é dinheiro. Por que eu falei tudo isso? A MG passa a entrar em coisas que não são do rol dela, entendeu? Porque você acaba cuidando de famílias, né? Exatamente. A gente entra no rol familiar, a gente entra no rol independente de religião, para ajudar a pessoa espiritualmente. Eu me preocupo com a pessoa e não com o negócio. Eu me preocupo com a família. Então a MG, ela trabalha endividamento, ela trabalha no lucro-tá, ela trabalha a sucessão, sem cobrar nada por isso. Nós cobramos um bom honorário contábil e várias coisas nós damos de graça. Vai agregando para poder complementar esse atendimento. É assim, porque como eu nasci no varejo, eu sei o sofrimento que as pessoas têm. Um desafio muito grande. Todo mundo acha que um mercadista ganha muito dinheiro, mas as pessoas acham que ele ganha o que entra no supermercado. Mas e o lucro é super justo, como você acabou de falar, toda essa parte tributária é muito justo. É uma ginástica fiscal que tem que ser feita ali para o cara realmente ter uma renda ali mensal. Uma outra questão nessa parte tributária, para vocês verem como é injusto, né? Não só da parte tributária, deixa eu falar uma outra coisa que assim, na época da pandemia, sabe? Eu até fiz uma palestra virtual e eu comentei sobre isso. Eu estava muito chateado porque existia homenagem para médico, enfermeiro, e realmente eles eram heróis. Mas não existia homenagem para repositor do supermercado, que também eram heróis.
estavam ali expostos para você ter alimento na sua prateleira, né? E para minha alegria, o presidente da Associação Supermercado do Rio de Janeiro, ele me surpreendeu quando ele fez um evento no Cristo Redentor e falou: Marco, assiste. E num dado momento eu chorei muito porque eu lembrei do meu pai, né, que hoje tem 94 anos de idade e tem Alzheimer. Eu lembrei do meu pai carregando sacos de batata, porque ele acendeu o Cristo e escreveu no Cristo: nossa homenagem para repositores, frente de caixa. Olha que legal! Entendeu? Porque as pessoas não sabiam que as pessoas estavam ali expostas, porque essa área varejista aqui, ela é muito injustiçada, mas ela foi que manteve o Brasil de pé. Manteve a mesa abastecida. Sim. Entendeu? E muitas vezes sendo perseguido. Por exemplo, na época diziam que quem subiu o preço do arroz, tinha algumas pessoas da imprensa que não tem repórter aí, colega seu. Sim. Não, que na realidade não é repórter, né? Não sei que a pessoa é. Se é acaba deputado, fazendo de serviço, né? Se é deputado federal, se é repórter, e vai lá buscar problemas e verificar se tem produto vencido ou não, qual a data de vencimento, se está no meio da embalagem ou não. E tem outro que falava na época que quem fazia subir o preço do arroz era o mercadista. Não, gente, mercadista não ganha dinheiro com arroz nem quando não tem pandemia. Como é que ele ia fazer o preço do arroz crescer? Quem fazia crescer era a agropecuária, porque você subia o dólar, vendia para fora e equacionava o preço aqui. Exatamente. Então, assim, a injustiça é muito grande. Eu costumo dizer que supermercado é que nem curva de rio, sabe? Tudo que não presta para ali. Ladrão, tudo que não presta para ali. Então, assim, na parte que você perguntou e eu já me estendi por outras áreas, existe sim como recolher menos impostos dentro da realidade, mas a MG não se preocupa só com isso. Ela se preocupa em você ganhar mais dinheiro para que você possa pagar o menor imposto. Porque se você for pensar, é um polvo, né? Quando a gente fala só de imposto, é um braço só, né? Tem mais 7 braços aí onde você precisa ajudar e orientar esse empresário que está ali, né, na linha de frente, e na linha de frente onde ele não consegue pensar. Ele tem que pensar em gestão, ele tem que pensar na contábil, ele tem que pensar na sucessão, ele tem que pensar na morte dele, porque isso pode acontecer a todos nós a qualquer momento. Então, assim, o jogo empresarial é um jogo muito difícil de ser jogado e a gente precisa de parceiros, né? Eu vou te dizer alguns braços que tem. Por exemplo, uma rede de supermercado menor, às vezes acontece do cara não estar instruído. Então, o que acontece? Eu fui esses dias, virou cliente nosso. Você atende essas pessoas menores, supermercados menores? A MG, ela formou 4 braços. Hoje a MG tem a MG Contábil Fácil, que é uma contabilidade digital, que é para empresas de 20 mil de faturamento até 150 mil de faturamento. Bacana isso, é para o pequeno. Nós temos a MG Express também, que pega lá o cara de 150 até 300. Nós temos a MG com técnica, que ela pega o cara de 300 até 50, 100 milhões. E nós temos a MG Outsourcing, que pega de 100 milhões a 500 milhões. Então, nós temos produto especificado para cada um, né? E isso é importante, porque quando a gente vai atender o cliente, né, a gente tem que saber a dor dele, né? E é muito diferente do cara que é micro do cara que é gigantesco, que, né? Às vezes, sabe, o que é bom tendo isso, que ele está dentro de uma empresa que ele hoje vende 50 mil, se ele um dia vender 500 milhões, ele está dentro da mesma empresa. Se ele, de 50 mil para vender 500 milhões, se ele precisa de ideias, ele está dentro de uma empresa que tem ideias para isso. Só que eu não forneço para o cara de 50, 100, 200 mil aquilo que eu forneço para o de 800 milhões. Exatamente. Porque é você vender uma Ferrari para quem precisa de um Fusca. Entendeu? Só que no ramo de supermercado, por exemplo, ele tem que ter assim, a compra dele. Tem que ser uma compra profissionalizada, porque o supermercado dá 2, 3% no final. Né? Não sei se você tem essa ciência. 2, 3% no final. 2, 3%? De lucro no final. Se for uma rede, é 2, 3% no final. Meu Deus! Agora, se for uma lojinha só ou duas, aí dá um pouco mais. Então, o que acontece? A movimentação financeira é muito grande, mas a lucratividade é muito menor. A gente não imagina. Eu que estou aqui de fora, sou empresária, trabalho com empresa, nunca pensei que é 2% de lucro de uma rede de supermercados. 2%. Gente, é muito trabalho para pouco retorno. Se você for olhar o Carrefour... Tem que ter uma paixão muito grande, hein, Marco? Isso, Quem é porque gosta, né? Assim, realmente não é uma atividade simples, porque é de domingo a domingo. Você pode não estar lá fisicamente, mas tua mente está lá, né? A gente atende também as grandes padarias, né? A gente tem aí... Posso falar, porque Deola, padarias Deola, tem muita gente legal, que conhece. Então, conheço. A gente atende
o ramo de padaria também. Até porque eu sou contador da Lusa, que tem tudo a ver com Ah, da padaria. Lusa! Do futebol? Sério? Contador, conselheiro, e agora estou trabalhando na formação da SAF deles, que é a empresa futebol. Que bacana, que bacana. E assim, se eu for falar da portuguesa, porque eu sou descendência portuguesa também, e tem uma grande história lá, porque assim, a gente pegou a portuguesa fechando as portas. E a gente conseguiu, através do bom trabalho do presidente, levar a portuguesa para a primeira divisão do Paulista. A portuguesa passou por grandes desafios, né? E continua passando, né? Mas assim, a gente torce que com essa SAF vai poder ter sócios e tal, e uma série de coisas, e uma série de benefícios, inclusive quanto ao endividamento. Mas voltando à realidade do supermercado, ele tem que aproveitar cada centavo. Então, gente, resumindo para você, quem é do setor sabe, por exemplo, departamento de perdas. O que é perda? É tudo. O que roubam na loja é perda. O que, por exemplo, aí você tem que orientar, por exemplo, você pega um supermercado que está mal orientado, você tem que orientar ele para ver o recebimento, como é que é feito, a troca, como é que é feito. Isso eu aprendi lá atrás, com 11 anos de idade, que assim, chega o cara, se você trabalha com carne desossada, chega o cara para pegar o sebo, a gordura que é jogada fora, infelizmente, existe pessoas do mal. Ele pega aquela lata de gordura e põe a picanha dentro e vai embora. Se você não tiver a conferência das perdas. Meu Deus, tem que ficar de olho em tudo. No recebimento, se o cara não tiver um recebimento informatizado, que assim, o certo do recebimento é assim, você baixa o CML do governo um dia antes, disponibiliza para o recebimento, quando chegar o pedido já é comparado pelo sistema com o valor que pagou, porque às vezes o cara vende por 1 e quer entregar por 2, já a parte comercial. Já é conferida a parte tributária, né? Se tiver alguma coisa errada, entra em contato com a Etiwork, é esclarecido no mesmo momento. Então você já tem toda essa conferência. Mas mais do que isso, essa pessoa que está fazendo essa conferência está do lado do conferente. Só que ela não tem contato com ele. Ela dá um enter aqui, entrou a nota, sai o espelho cego para ele. O espelho cego ele não sabe qual é a quantidade, qual não é. Ou abastece um leitor na mão dele. Então já não tem como descarregar menos do que veio no pedido. A importância da tecnologia, né, Marco? Exatamente. Mas ao mesmo tempo tem que ter a questão visual, porque o recebedor pode devolver alguma coisa e fazer algum conchavo com o entregador. Então toda a tecnologia, e outra coisa, quando ela dá entrada ali, já está abastecido contas a pagar, já está abastecido o estoque, já está abastecido uma série de coisas. Então, a gente fala sobre isso, mas assim, por exemplo, os meus executivos, que assim, nós temos na empresa uma questão onde a gente tem o gerente master, tem o gerente de estratégia, o gerente master e o gerente de conta. O gerente de conta é que nem gerente de banco. Ele cuida de uma quantidade de empresas e ele não sai da empresa. Então não tem aquele negócio que nem no escritório pequeno, liga e não acha o contador. O gerente de contas, que é o contador dele, tá lá. E ele é especializado no segmento dele. Então a nossa, que tem cerca de 1.500 lojas, só supermercados, ele se resume a 100, porque você tem 15 gerentes de contas. Com certeza. Certo? O gerente de estratégia, quando o nosso pessoal visita, a MG não fecha contrato com ninguém antes de ir à estratégia. Quando vai à estratégia, ele desenha tudo, quanto o cara vai ter de ganho com imposto dentro da legalidade, quanto ele vai ter de eficiência na administração do negócio, monta um mapa. Se o cliente fechar com a gente, esse cliente de estratégia passa para o Master. O Master é um cara que visita o cliente todo mês para fazer acontecer o que o gerente de estratégia fez. Porque assim, essa é uma consultoria excelente, porque eu já prestei serviço de consultoria. Porque assim, a gente se compromete, nós se comprometemos em fazer aquilo acontecer. Entendeu? Então o gerente master, ele visita todo mês, ele mostra o balanço, os números que estão no balanço são de acordo com a realidade dele, e mais do que isso. Nós temos uma ADR inteligente, a AMG, então assim, o meu executivo master e o de estratégia, ele faz imersão comigo no Ceasa, 4 horas da manhã no Ceasa para aprender como se compra. Você leva ele até lá? Ele conhece o carrinho, tem uns caras que andam de carrinho, como é que compra, como é que não compra, tudo. Marco, essa gestão que você faz é uma gestão muito diferenciada e é o que eu observo, né, dentro das entrevistas que eu trago aqui no podcast, de empresários que têm sucesso no seu negócio. É de estar ali realmente no dia a dia, é de ver a realidade. E acredito também que a tua história fez você ter esse olhar diferente para o cliente. Eu tenho a dor de dono. Sim. Entendeu? Aí, pra você ter ideia, nós fazemos imersão com os nossos executivos em supermercado também. Para explicar para ele o que é ponta de gôndola. Ponta de gôndola é aquela ponta que está na gôndola, certo? Sim. Aquela ponta ali só pode ser vendida. O fornecedor tem que pagar tanto para estar na ponta de gôndola. Que é mais visível. Exatamente. Exato. Exposição.
né? Ruptura, às vezes você tem furo, está faltando mercadoria, está comprando muito, mas errado. Compra muito copo quando vende colher, entendeu? Então assim, compra muito, está com o estoque cheio, mas está cheio errado. Aí a gente dá opinião em tudo aquilo, o pouco que a gente sabe, ou muito que a gente sabe. Então nós não prestamos uma consultoria para pegar na mão, mas também é o seguinte, a MG ela tenta ser um centro de soluções, sem ganhar dinheiro. Nós ganhamos dinheiro com contabilidade. O resto a gente quer fazer o bem ao próximo. O desafio que eu já falei, né? É uma missão, exatamente, um propósito. Então assim, eu tenho a dor de dono, né? Porque eu nasci dentro do varejo. Eu tenho a visão do empresário do varejo e da indústria, sabe? Eu tive uma sociedade durante 16 anos. Chegou num dado momento, sabe que tem gente que fala português é burro. A burrice que o português tem é trabalhar demais, sabe? Chegou um tempo que meu sócio tinha 5 meses de férias devendo para mim. O que eu falei? Eu não vou tirar férias mesmo. Eu não vou tirar férias mesmo. Eu comecei a prestar consultoria, descontando nas férias. Então eu escolhi um supermercado, uma indústria, um prestador de serviço e uma empresa de importação. Então eu tenho conhecimento empresarial das 4 situações. Porque você esteve ali, skin the game, né, sua pele e risco, ali na operação. Exato. Por isso que eu te falei, por exemplo, de indústria plástica, que eu já dei consultoria. Eu te falo de importação. Não, e você fala, né, aonde que o empresário, né, o empresário ele tem que estar muito atento. Você que está ouvindo a gente aqui, está vendo a gente pelo YouTube, não deixe de pesquisar, né, empresário tem que estar estudando, tem que estar atualizado. Se você não sabe de uma dica dessa que o Marco trouxe aqui, né, quanto dinheiro você está deixando em cima da mesa? Quantos empregos mais você poderia estar gerando, ou até mesmo ter na sua segunda planta? Quantos empresários não sabem nem como crescer o seu negócio e às vezes está ali na frente dele e está cego por falta de conhecimento? Eu posso ter a liberdade de citar o nome de um cliente aqui, que até outro dia eu me emocionei com ele, porque, gente, assim, na Bíblia tem a história dos 10 leprosos, sabe? Jesus estava andando e os leprosos vinham atrás falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele parou e perguntou: o que vocês querem? Eu quero que nos curem. Eles tinham lepra na época. Lepra, o cara andava abandonado e tal. Abandonado, era excluído da sociedade, 100%. Exatamente. Aí Jesus falou para eles: olha, um leproso, quando acontecia, que não acontecia de ser curado, ele tinha que se apresentar às autoridades para eles certificarem que ele estava realmente limpo. Ele falou só para eles assim: voltem e se apresentem às autoridades. E os 10 voltaram. Se apresentavam, estavam curados. Começaram a comemorar. 9 ficaram só comemorando. Sabe quantos vieram para agradecer? 1. Tanto é que ele chegou, quando ele chegou, Jesus falou: não eram vocês 10? Por que eu estou usando esse exemplo? Esse caso dos supermercados Caçula, por exemplo, nós temos vários cases como esse, tá? Eu conheci ele quando ele tinha uma loja de 600 mil reais, tá? Hoje ele tem 8 lojas. Uma questão ética, eu não vou falar o faturamento, mas acima de 30 milhões, vai, certo? Uau! Hoje ele tem um shopping, certo? E eu levei uma situação para ele que o erro não era nem nosso, era de um outro prestador de serviço dele, mas pela história que eu tenho com ele, eu ia assumir o erro. Quando eu fui querer assumir o erro financeiro, ele falou: Marco, você está de brincadeira comigo. Eu falei: como assim? Rapaz, sempre conheci, eu tinha uma loja de 600 mil reais. Hoje eu tenho isso. E eu vou esquecer? Não, essa bronca é minha. Então, assim, eu fiquei muito emocionado porque ele é o leproso que voltou para agradecer. Sim. Tem muita gente que não agradece. E como essa empresa é uma missão, eu vou dizer para você, eu tenho mais prazer de atender um cliente de 300 mil reais que está quebrando. Tenho prazer também, mas não tenho tanto prazer num cliente que fatura 300 milhões. Porque é a missão. Porque o cara precisa de ajuda, né? Precisa se recompor ali emocionalmente, financeiramente. E muitas vezes ele precisa saber que ele vale alguma coisa. Ele perdeu já a autoestima. Perdeu, 100%. Entendeu? E quando porque ele quando você imagina, você vai quebrar uma empresa com faturamento, que você tem funcionários, o empresário ele já deita a cabeça dele no travesseiro pensando ali que cada funcionário tem 5 dependentes, a esposa ou o marido, os filhos, às vezes ajuda a mãe. Então, o empresário ele carrega fardos nas costas, né? Além de todas as dificuldades de gestão,
ainda problemas que no dia a dia pode fazer ele fechar, e se ele não tem uma ajuda, ele ainda leva nas costas dele a família das outras pessoas. Para você ver a situação, olha, eu tenho um cliente que infelizmente eu cheguei tarde. Quando eu cheguei tarde, ele estava altamente endividado e ele tinha dado em garantia de um empréstimo de 2 milhões, o único imóvel que a mãe tinha de 10 milhões de reais. Só que ele deu uma garantia chamada garantia fiduciária. Sabe quando você compra o teu carro e ele fica alienado? Sei. Ele alienou o imóvel, então ele não precisa ser executado. O credor vai só e registra a escritura, só. Meu Deus. Então eu não tenho, por exemplo, quando a pessoa está numa situação dessa, você deve ter ouvido falar de recuperação judicial. Mas mesmo que a diferença de valor seja tão grande? Isso é uma discussão, certo? Inclusive a gente já entrou com essa discussão. Só que aí vem outros credores e querem se colocar no crédito. Mas o problema, sim, eles vão querer executar, porque assim, você tem um imóvel de 10 milhões, você vai mandar para leilão, os caras vão oferecer 3 milhões nele. Exatamente. Que é o que ele deve no banco. Entendeu? Nossa. E assim, essa garantia fiduciária, por exemplo, às vezes a gente coloca o cara em recuperação judicial para tentar proteger os bens, mas ele já deu o bem por coisa. Então a gente está entrando com algumas, não vou dizer aqui por uma questão de estratégia, algumas defesas que em nome de Jesus a gente vai conseguir salvar o imóvel desde que ele tenha estômago para enfrentar o que ele tem que enfrentar. Então assim, você pega situações como essa, que o cara assim, e chega ao ponto, eu vou falar para algumas pessoas, talvez, eu esteja falando para alguém que acha que, sabe, ele tem um certo patrimônio e perdeu o patrimônio todo. Ele tem a empresa já fechou. Ele não vê saída nenhuma. Talvez nem eu tenha saída, porque não seja da vontade de nenhum, não. Quem sou eu? Talvez nenhum profissional tenha saída. E o que eu tenho para dizer para essa pessoa é o seguinte: se ele tem fé em Deus, se ele tem uma família, se ele tem saúde, ele pode perder tudo. Se ele não perdeu a família, não perdeu a fé em Deus, não perdeu a capacidade que ele tem, que Deus lhe deu, e a esperança na volta de Cristo Jesus, ele não perdeu nada. Porque tudo que ele perdeu a gente constrói de novo. Exatamente. A gente precisa de muito pouco para viver, entendeu? É um exemplo meu, por exemplo, quando eu tinha 30 e poucos anos de idade, eu achava que eu ia ser feliz quando eu tivesse um certo patrimônio. Eu posso dizer para vocês, talvez por causa da minha doença, que hoje eu tenho um certo patrimônio, não sou rico não. Mas o patrimônio não me traz felicidade. Mas eu acredito que esse desespero que vem do empresário, Marco, e eu vejo isso, né, tanto nos podcasts ou conversando com as pessoas na feira mesmo, a gente conhece muita gente, a pessoa quando ela tá numa situação que ela tem que trabalhar para pagar o almoço e o jantar, ela não consegue ver propósito nisso. Ela não consegue trazer felicidade nisso. Ela está tão preocupada com o arroz, com o feijão, em pagar o aluguel e não perder o carro. Então, aquilo na cabeça dela vira um ciclo vicioso e que destrói toda a energia dela. Geralmente, assim, as pessoas acham que o consultor ele tem uma visão privilegiada. Ele tem um conhecimento, mas não é isso. É que quem está dentro do problema não consegue enxergar nada. Não consegue, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu costumo dizer assim. Por isso que é bom ter conselheiros, bons conselheiros. Exatamente. E assim, e se for um conselheiro que não tem tanto interesse financeiro? Eu costumo brincar dizendo que assim, vamos dizer que o empresário ele tem um pompom aqui amarrado atrás. E o consultor também, certo? Sim, sim. É mais fácil olhar o pompom do outro que o seu. Com certeza, com certeza. Então, assim, o consultor, ou a pessoa, o conselheiro, ou uma pessoa bem intencionada, ele vai ter visão de fora, entendeu? Porque a gente tem que saber, quando o cara entra... Eu já tive empresário do outro lado falando, eu vou me matar agora nessa ligação. Meu Deus. Eu vou me matar. Empresário amigo. E eu falar pra ele, sabe, eu já passei por tanta coisa que eu falo assim, olha, se matar fosse fácil, como depressivo eu já tinha feito, você não vai se matar. E segundo, você não vai se matar, que quando você tem muita gente que precisa de você. Com entendeu? certeza. Mas a principal sacada é falar para ele que ele não vai se matar. Porque eu já tive várias empresas assim, em 2003 teve um cliente que veio para minha frente dizendo que ia se matar. Né? Funcionário seu? Um cliente meu. Cliente. Tinha 80 funcionários. Meu Deus. Ele era da parte de indústria, não tinha uma grama de matéria-prima para fazer a empresa rodar e iam pedir a falência dele naquele dia. Ele disse que ia se matar. Eu tomei a arma dele. Falei, não. Você não está sozinho. Eu estou contigo e Deus também. E eu tenho a honra de dizer para você que eu dei alguns conselhos, aí eu passei a realmente dar consultoria para ele. E hoje eu tenho o prazer de te dizer que assim, essa empresa, só na parte empresarial, ela tem 15 milhões investido. Hoje está bem. Hoje, 250 toneladas de matéria-prima no chão paga.
não deve nada. Olha que bênção. 9 milhões de duplicatas sem trocar. Sabe? Não é o que a gente sempre fala, né? Não é só sobre negócios, né? É sobre pessoas. Eu não sou, mas Deus é capaz de mudar tudo em 30 segundos. A pessoa tem que se apegar nisso. Seja qual for o problema que ela está enfrentando. E ela tem que olhar também, assim, o que é impossível para ela não é impossível para Deus. O que talvez seja certo para ela não é certo para Deus. Eu fiz uma palestra uma vez, e no fim sempre eu termino falando de Deus, sabe? E eu passei um clipe de um filme chamado Homens de Honra. Né? Homem de Honra, já vi o filme. Onde está naquele momento que ele está experimentando a nova mergulho para ver se eles autorizam ele ou não, como sem ter uma perna sem mergulhador. E eu usei exemplo, não vou entrar no exemplo porque eu vou tomar muito tempo. Mas tem uma hora que eu falo assim, você pode ter saído de casa hoje com as malas no porta-mala para abandonar a tua família. Isso é o certo ou é o fácil? Faça o certo. Eu tenho honra de dizer para você que eu estava numa instituição e quando eu desci, o presidente da instituição veio correndo, chorando, falar comigo, falou, Marco, não pude assistir até o final, que eu tive que ligar para minha mulher que eu estava com as malas dentro do carro. Meu Deus, mano. Amém? Amém. É sobre transformação, né? É sobre poder transformar a vida dos outros, deixar a vida mais leve, trazer soluções. Assim, eu costumo dizer... Sensacional. O cara não precisa ser para ser um grande cristão, ele não precisa estar na igreja todo dia. Ele não precisa estar na igreja todo domingo, todo sábado, andar com a Bíblia embaixo do braço. Ele tem que viver com Cristo o tempo todo. Quando ele for fazer alguma coisa que ele está em dúvida, ele pergunta, Jesus está do lado dele. Pergunta para ele assim, aí o senhor faria? Eu tenho um advogado que entrou na minha empresa dependente de crack. Hoje virou um cristão, né? Largou o crack. Que satisfação. Certo? A gente tem algumas histórias como essa. E uma vez ele me ligou, estava tendo uma recaída. E assim, gente, às vezes eu vou usar um linguajar aqui, que depois eu talvez fale um pouco da minha história, para vocês entenderem, porque às vezes eu tenho um linguajar até chulo, porque eu fui criado atrás do balcão. Você teve uma história que eu acredito que toda a sua história, Marco, ela vem para te dar as pílulas que você precisava para poder ajudar esse pessoal todo. Então, esse homem ligou para mim um dia, falou, Marco, eu estava limpo até hoje, eu estou sentado aqui e eu vou dar um teco. Um teco é cheirar um crack, entendeu? Sim. O que você tem para me falar? Eu virei para ele e falei, irmão, aqui eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de Deus. Eu falei, você quer meu conselho? Na moral? Pergunta para Jesus, ele está do teu lado, fala aí, vamos fazer o seguinte, se eu dar um teco do outro, se ele der o teco, você pode dar. Agora, se ele não der, irmão, desculpa. Ele falou, porra, Marco, acabei de desistir de dar o teco. Entendeu? Então, assim, a gente tem que viver com Cristo o tempo todo. Porque, além de tudo, o nosso Deus não é um Deus que ficou lá no trono, sentado. Ele veio para esse mundo como homem e passou por todas as dores. Ele passou pela depressão que eu tenho. Lá no Getsemane, quando ele chorou lágrimas de sangue, aquilo era depressão. Ele passou por todas as dores. E ele sofreu todas as dores. Ele mandou o filho dele sofrer todas as dores para salvar um verme que nem eu. É um Deus muito bom. É um Deus muito bom. Ele é bom o tempo todo. Amém. Amém. Fico muito feliz de ter você aqui comigo hoje para dar essa mensagem e para deixar também, né, os empresários mais tranquilos que existe solução, sim, né? A gente precisa buscar conhecimento. Sim. Todos os dias. E primeiro de tudo, buscar Deus. Sem Deus, nada é possível. Ainda mais para quem empreende, né, Marco? A MG hoje, ela não faz uma contabilidade com quase todas, ou a maioria, visada para imposto. A gente pega olha olhos estratégicos, vê o lucro que realmente ele daria, por exemplo. Mas então ele faz coisa errada? Não. Existe uma coisa aqui na contabilidade, o valor que você investiu na empresa, você pode gerar como despesa juros de capital próprio. Sim. Às vezes, gerencialmente, eu não quero ter esses juros. Aí a empresa começa a dar uma lucratividade. A gente descobre a lucratividade real dele com os olhos empresariais e aí a gente ainda pega essa lucratividade porque ele fica com dúvida. Aonde foi o meu lucro? Nós mostramos no ativo, no passivo, se o lucro dele foi em estoque, foi em recebíveis, foi no banco ou diminui dívida. Ele encontra o lucro dele. E fora isso, pode ter, assim, deixa eu já dar uma dica. Olha, 99% das empresas do Brasil hoje, elas não falem por falta de lucratividade. Elas falam por falta de liquidez. Para as pessoas entenderem. Às vezes você pode dar 50% de lucro e faturar 1 milhão, você dá 500 mil de lucro.
Mas se você tiver uma prestação de banco para pagar de 700, vai faltar liquidez. Que tá aí o problema, o grande problema do empresário. Então, mas o que acontece? Às vezes o empresário tem um empréstimo de 36 meses. Aí faltou 200, ele pega mais um empréstimo de 36 meses. E vira uma bola de neve. E aí quando chega no fim, ele chegou no limite do crédito dele. A MG tenta cegar. Eu não quero que nenhum cliente meu tenha mais de 50% do faturamento endividado. Porque você pode chegar num dado momento e fazer o que com esse cara? Passa o endividamento de 36 para 60 meses, a prestação cabe dentro da tua atividade. Você faz, na verdade, uma estratégia financeira, né? Exatamente. Porque o cara, ele tá ali na operação, ele tá tão desesperado, ele sai pegando dinheiro. Mas eu quero que quem está nos ouvindo saiba que a MG não presta uma consultoria profunda. Mas tudo que passar na nossa frente, que a gente saiba, desde a segurança. Ontem, todos os meus clientes que eu atendia, que eram de outros estados ou até de outro país, eu me preocupava onde eles estavam hospedados. Mas não é pela violência de São Paulo. É que tem muita gente que se hospeda no centro da cidade. Hoje nós temos aquele problema do tal do KY lá, que aquilo virou um local de zumbi. Não tem quem tenha controle sobre aquilo. Nossa, tá um desafio terrível em E São ontem Paulo. eu peguei quatro clientes que estavam se hospedando lá. E que deve ter muita gente da APAS que tem ônibus daqui ligando com... Então eu falei, não saiam de dentro do hotel. Porque o centro da cidade hoje virou... eu não sou muito bom. Primeiro, o meu inglês é The Books on the Table, né? E nome de artista americano... Eu falo que parece o The Walking Dead. Exatamente. Lembra The Walking Dead? Porque essa droga, ela faz o cara virar um zumbi. Um zumbi. Então ele não tem noção do perigo. Ele assalta você do lado de uma viatura. Os policiais estão assim, eu já prendi esse cara 5 vezes, ele está aqui traficando de novo. Ele prende menor, a nossa legislação não ajuda, no dia seguinte o cara está solto de novo. E é muito bonito ver essa delicadeza que você tem com seus clientes, esse carinho, esse amor. E com o sucesso que a sua empresa tem hoje, o tamanho da sua empresa hoje, vocês também estão no Rio de Janeiro, né? Sim, nós temos 15 unidades pelo país. E está breve a sair, só não saiu ainda que eu estou dando um tempo, nós já temos uma unidade pronta em Portugal. Olha, a origem da família. Exatamente. Para honrar Portugal, a origem. A gente está indo para Portugal agora, que com toda humildade eu digo para você que Portugal está precisando de ajuda dos brasileiros. Sim, tem muitos brasileiros indo para lá, né? Mas não é só por causa dos brasileiros, é porque, sabe o que acontece? O brasileiro, ele aprendeu a viver com água até na boca e ele ainda está nadando. Então a crise está aqui, o brasileiro está sobrevivendo. Na Europa, a crise bate no calcanhar, os caras estão morrendo afogados. Desesperado. Você tá entendendo? Verdade. Assim, a gente está muito resiliente, eu acho, sabe? Brasileiro, pelo amor de Deus. A gente, a água bate no ombro, a gente está andando de braçada, ainda está feliz. É verdade, entendeu? É verdade. Então, assim, nós hoje realmente temos isso e nós temos chamado para o Brasil inteiro. Mas acredito, vejo claramente tudo isso que você está me falando hoje e fica claro das outras pessoas que sentam aqui, que têm um sucesso empresarial, eles se preocupam realmente com as pessoas. Daí você fala, se preocupa com o hotel, que faz um atendimento um pouco maior. Não adianta, o sucesso, ele deixa pistas. O sucesso deixa pistas. Então, eu queria até deixar registrado aqui que assim, eu resisti muito, você sabe, para vir fazer esse podcast, né? Vim porque eu vi o teu profissionalismo, né? Muito obrigada. Sei o profissionalismo do parceiro, mas eu sou muito resistente a falar... mas eu ficaria aqui com você 2 horas conversando. Eu também ficaria com você. Mas assim, eu sou muito resistente em falar e as pessoas acharem que eu estou dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo. Minha empresa nasceu numa sala de 3x3. Eu sou filho do seu Stanislau Quitandeiro, que veio para o Brasil para ser favelado. Foi meu principal mestre, que me deu a principal faculdade, que é a UB, Umbigo no Balcão. Ali você aprende tudo. Vou usar essa, hein? Vou usar essa. Você está chegando agora, pode ter essa faculdade, eu te dou o diploma. Só que você vai ter que fazer uns estágios por aí no supermercado, nas padarias. Mas assim, eu só queria deixar claro para as pessoas que eu estou falando bonito aqui, sabe? Mas primeiro é o seguinte, as pessoas podem olhar e falar assim, esse Marco é um cara arrojado. Não, gente. Assim... Eu sou de descendência portuguesa, o português é um bicho medroso. Eu sou um medroso, não tenho nada de arrojado. Esse Marco é um cara visionário. Quando eu tinha um escritório de 3x3, eu pensava que no máximo ia ter 2 salas. Quando eu ter 2, eu falei, vou ter 3. Então, assim, tem gente, uma vez eu fui visitar um grande escritório quando eu era pequeno, ele tinha 60 quadros mostrando a história dele. Eu perguntei para o doutor, o senhor aqui no 3º quadro, que era o meu local, o senhor já tinha ideia que eu ia chegar lá? Ele falou, eu já tinha ideia desde o 1º quadro. Mentira. Não tinha nada. É um passo de cada vez. Não tem nada de visionário. E assim, eu nunca ambicionei chegar. Por que a MG chegou? Porque Deus quis. Deus fez.
Eu sou um colaborador entre os 500 que eu tenho em São Paulo. Uau. Assim, a gente faz questão de registrar, sabe? É uma honra estar sendo, obrigado pela oportunidade, estar sendo entrevistado por você. Mas sabe quem me deu essa honra? Porque você está me entrevistando talvez porque a gente tem algum nome, alguma coisa. Sabe quem construiu isso? Deus e os 500. Costinha, da Copa, ele construiu isso. Olha. A nossa empresa, por exemplo, a gente foi mandar uma tonelada lá para o Rio Grande do Norte quando aconteceu aquele problema. Não fui eu que mandei. Eu deixei claro para eles, são os 500 que mandaram. Porque se eles não produzirem, a empresa não teria condições de mandar. Com certeza. A gente faz trabalho com morador de rua, dependente químico, orfanato, asilo, entre os próprios 500, que eu falo que é 1 por 500 e 500 por 1. Ali, o problema é nosso. Com certeza. Sabe? É nosso Nós temos mesmo. um escritório de advocacia. É isso. Se um dos 500 tiver problema, o advogado é um dos nossos. O advogado vai trabalhar. Eu tenho um pessoal de segurança, se eles tiverem problema, se tocar num deles, vai ser 500. Entendeu? É um time, né? É um time. Porque ali a gente sabe que desde mim até o menor é sempre um pelos outros. Porque ali dentro, sabe, tem muita gente no mercado que promete uma coisa e entrega outra. Nós prometemos uma coisa e entregamos mais. Por quê? O over delivery, que agora é a moda falar Então, isso. que assim, sabe o que acontece? Uma vez um gerente meu veio falar para mim: Sr. Marcos, o senhor pediu para ir lá no cliente que possivelmente o cliente estava insatisfeito. Eu cheguei lá no cliente, o cliente falou que a melhor coisa que ele fez foi vir trabalhar com a MG, está satisfeitíssimo. Eu falei: tá, mas eu não tô. Sabe por que eu não tô? Porque eu não devo satisfação ao cliente, eu devo satisfação a Deus. Você fez uma porta e está faltando a fechadura, volta e conserta, porque Deus está vendo. Então hoje nós, assim, o que mais a MG vende é caráter e temência a Deus. O resto é consequência. Isso. Capacidade, conhecimento, sabe? Eu vou dizer para você que eu não sabia bem o que ia falar. Pode ser incrível para você. Eu já fiz palestra para milhares de pessoas no Brasil inteiro. Já gravei vídeos pro YouTube, mas podcast, entrevista, tete a tete, essa é a primeira. Uau, tenho a honra! Ah, gostei, hein? E eu não sabia o que ia falar. E falamos super bem, conseguimos trazer bastante conhecimento para as pessoas, às vezes. Geralmente na minha vida, mesmo sem eu merecer, sim, nessas horas Deus toma conta. Capacita, eles nos capacitam, né? A gente tem que ter boa vontade. E se tiver alguém me ouvindo que está em pane, está em crise, seja essa crise de saúde, financeira, empresarial, eu posso não resolver tudo, mas eu conheço quem resolve. É isso. O maior empresário do mundo se chama Jesus Cristo. É isso. Ele dominou o mundo contratando só 12 pessoas. E ainda um o traiu. Entendeu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu adorei esse podcast de hoje. Muito obrigada por você ter conseguido um tempo de estar aqui e dar essa aula para o pessoal que está em casa, que está escutando a gente, que está nos vendo pelo YouTube também. Obrigada. E obrigada a você que esteve aqui com a gente. Um grande abraço. Eu quero que você compartilhe aqui essa aula que o Marco Gomes trouxe aqui pra gente, sobre simplicidade, humildade e essas soluções tributárias que é um desafio para nós empresários. Temos que ficar atentos todos os dias no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa empresa. Muito obrigada. Eu vejo vocês semana que vem. Amém. E até mais. Obrigada, Marco. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Muito bom. Deu quanto?